Você sabia que pensar em inglês te dá mais confiança na hora de falar inglês? E um dos questionamentos muito comuns na sequência de alguma frase desse tipo é: beleza, mas como é que eu vou pensar em inglês? E faz sentido, você pensa assim, como que eu vou pensar sobre alguma coisa que eu não conheço, que eu nunca vi e que eu não sei como que é em inglês? Por exemplo, eu vi uma coisa em inglês e eu não sei como falar aquela coisa em inglês, não sei qual é a palavra. Como que eu vou pensar sobre aquilo no inglês? E, obviamente, antes de você pensar sobre algo, você vai precisar de saber esse algo. Ou de inventar, mas eu não recomendo que você faça isso, porque senão você vai estar criando seu próprio idioma. Então, antes de você pensar sobre algo, você precisa de aprender aquele algo. E nesse vídeo eu quero, antes de tudo, te ajudar a desmistificar o que seria o pensar em inglês em si. O pensar em inglês ele vai ser definido em dois passos, basicamente. Um é reforçar na sua mente o que você já sabe que é em inglês por meio de reforços quando você vê aquilo em inglês. Por exemplo, você viu um papel, você sabe que é paper. Então, nesse caso, você pode pensar sobre um papel que é um paper, porque você já conhece a palavra paper. Você já conhece a palavra white. Então você pode pensar sobre o papel white paper. A segunda forma de você pensar em inglês é você se manter mentalmente o tempo inteiro com a consciência e focado no aprendizado de inglês. Você não está aprendendo inglês só quando você está na aula de inglês ou está assistindo algo em inglês. Muito pelo contrário, o tempo inteiro você pode estar reforçando o seu aprendizado de forma mental. Então, se você vê algo que você já conhece em inglês, recordar como diz aquilo e meio que fazer a pronúncia dela na sua cabeça, mesmo se você não verbalizar, isso pode te ajudar e muito no processo. Eu vou te dar dois exemplos sobre isso, que são exemplos reais. Um exemplo, inclusive, é o meu, e o outro é de um amigo meu, chamado Daniel. Nós, inclusive, conversamos sobre isso em um dos episódios do nosso podcast, onde ele compartilhou sobre o processo de aprendizagem. E olha que interessante. Quando eu estava aprendendo inglês, eu jogava futebol em uma outra cidade. Então, todos os dias eu tinha um tempo de ônibus. Eu pegava um ônibus e ia. 2 horas, mais ou menos, que eu ficava nesse trajeto. E o que eu comecei a fazer foi começar a associar as coisas que eu já sabia quando eu estava ali no ônibus em inglês. Então, por exemplo, se eu visse um cachorro na rua, eu pensava dog. Por quê? Porque eu já sabia que cachorro era dog. Então eu não precisava de pensar cachorro, que é dog. Então quando eu vi o cachorro eu lembrava dog. Se o cachorro fosse black, black dog. E aí eu vi um carro eu pensava car. E o carro era vermelho eu pensava red car. E eu comecei a fazer isso com coisas mais complexas de forma mental, sempre pensando algo que eu já sabia em inglês. E o exemplo do meu amigo Daniel foi algo similar. Falou, como que eu posso pensar em algo que eu não conheço? E aí ele começou a desenvolver esse pensamento em inglês com coisas que já eram conhecidas para ele. Então, pensar em inglês não é você tentar desenvolver um pensamento, um raciocínio super complexo na sua mente com coisas que você ainda não sabe. É você usar na sua mente as coisas que você já conhece e já sabe. Então, antes de você usar algo, você precisa de saber aquilo. Então, realmente é impossível você pensar sem saber. Mas uma vez que você recebe a informação, ela se torna disponível para você, para o uso. E quando você usa ela, você reforça isso que você aprendeu. Se você não usar, você não reforça. Se você usar, você reforça e fixa mais o aprendizado. Por isso que o processo de aprendizagem ele é dividido em 2 partes, normalmente. Uma parte teórica, uma parte de ideia e uma parte de ação, prática. Assim você desenvolve tanto a questão da ideia quanto a questão da prática. Então, no processo de aprendizagem de inglês, você precisa de receber alguma informação. Uma vez que você já tem ela se torna disponível para o uso e você usa ela e isso desenvolve a sua habilidade de pronúncia, de entendimento por meio do listening. Então, é um processo de 2 etapas, receber e usar, receber e usar, receber e usar. E assim você vai desenvolvendo o inglês. E o mais interessante é que esse usar ele pode ser feito de forma real, de forma verbalizada ou de forma mental. Quando você está fazendo isso de forma mental, você está pensando em inglês.
Tem um exemplo muito legal, na verdade foi um estudo dessas pesquisas, que eles pegaram 2 times de basquete, 2 grupos de basquete, e um grupo ficou arremessando, fazendo arremessos e prática. O outro grupo ficou mentalizando os arremessos. Então a pessoa ia lá e imaginava o arremesso, a posição do pé, a posição da mão, força, imaginando. Depois eles pegaram esses grupos e fizeram um teste com eles, para ver qual foi a melhora de antes da pesquisa e depois. E por incrível que pareça, a diferença entre um grupo e o outro tinha sido bem pequena. Ou seja, quando você treina alguma coisa na sua mente, mesmo que você não verbalize, isso te ajuda no processo de desenvolvimento, ainda que não seja algo que você não esteja de fato fazendo uma prática concreta, física, digamos assim, algo dentro da sua mente. E esse é o nosso conteúdo para a aula de hoje. Quando você faz isso de forma mental, quando você pensa em inglês, você ganha mais confiança para falar. Então não deixe de receber informação, seja com uma aula, com um vídeo, com um professor, com um conteúdo que você achou. Usar é você praticar tanto de forma real, física, falando, verbalizando, quanto de forma mental. E quando você usa, tem utilidade. Se tem utilidade, você vai lembrar e vai conseguir desenvolver mais. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Essa é a aula número 29 de uma sequência de aulas que nós estamos fazendo de um curso gratuito, chamado Inglês 365. Se você ainda não se cadastrou, tem o link de cadastro aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e eu te vejo no próximo.